Então acho que pode começar, né? Pode? Gente, aqui é a nossa pastora Elaine, a fundadora, né? Uma das fundadoras do Pureza, para quem tem acompanhado aí desde o começo, né? Essa é a nossa terceira live. O tema desse mês ficou como intimidade com Deus, né? Como buscar mais a Deus. Quem não conseguiu assistir o vídeo aí, tá tudo registrado no nosso canal do YouTube, né? E a gente colocou lá algumas perguntas. Quem quiser também colocar perguntas aqui, a gente vai respondendo se der tempo. E aí a gente pegou então umas perguntas que vocês mandaram pra gente, né? Aqui nos stories. Aí eu vou estar conduzindo assim as perguntas e a pastora Helene vai estar respondendo. Você quer começar com alguma coisa ou vai direto para as perguntas? Você quer dar alguma introdução, algo do tipo? Acho que a gente pode dar fazer um pouquinho de introdução, né? Só para a gente entender um pouquinho, para quem não viu o vídeo aí, a gente está falando um pouquinho sobre como desenvolver ali uma intimidade com Deus, dado aí as lives que nós fizemos com a Shayla, também com a Moana. E no vídeo eu falei bastante sobre nós guardarmos aí um tempo do nosso dia para começarmos. Separar um lugar secreto para a gente começar ali a desenvolver uma intimidade com Deus mesmo, né? Para ouvir a voz dele, calar aí os ruídos do dia a dia e a gente ter esse lugarzinho todos os dias para começarmos a nos relacionar com Deus de forma íntima. Acho que o ponto maior é esse. A gente Até pode porque nosso ministério aqui, Pureza, né? Não tem como a gente falar de pureza sem falar também de ter uma vida de intimidade com Deus, né? E Exato. tá bom, então vou falar então a primeira pergunta, tá? Tá bom. Qual é a chave da intimidade com Deus para uma vida pura? A chave da intimidade com Deus para uma vida pura. Acho que a chave, né? Trazendo um pouquinho sobre pureza ser um movimento aí que nós temos em resposta a uma vida de santidade, é a obediência. Né? Então, a chave está aí na obediência que a gente precisa ter com aquilo que Deus fala com a gente, com aquilo que nós temos vivenciado com Deus. E aí, o que é obediência? Né? O que significa obedecer? A palavra, ela diz em Hebreus 13:17 que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Ela está falando de uma autoridade terrena, mas traz um pouquinho dessa definição do que é obedecer. E indo um pouquinho mais, seguir ali as exigências de uma pessoa que exerce poder de autoridade sobre as nossas vidas, né? Que tem um poder sobre nós. Então, quando a gente tem essa definição bem formada na nossa vida, a gente vai ter uma intimidade com Deus, porque Deus vai exigir, né, que tenhamos uma postura ali diante do relacionamento que nós temos com Ele, e a gente precisa obedecer. Quanto mais a gente obedece, mais intimidade a gente vai ter com Ele. Foi isso que aconteceu com Jesus, né? Que Jesus, ele era um nosso exemplo ali de alguém que tinha intimidade com o Pai, porque ele obedecia tudo que o Pai mandava. Então, cada vez mais, Jesus, ele ia descendo, ele ia experienciando, experimentando junto com a humanidade dele. Quando eu falo isso, a humanidade de Jesus, ele ia experimentando esse lugar de intimidade com o Pai, porque ele ia obedecendo as exigências do Pai, né? Aquilo que o Pai pedia para ele fazer. Tá bom? Então é É isso. uma coisa que eu pensei agora, você falando de obediência, uma coisa que ouvi falar muito assim na mentoria, né? Acho que ia ser bom falar, comentar um pouco disso, que tem pessoas, a ligação que existe entre a obediência com nossos pais, assim, naturais, nossa obediência em relação ao que representa a autoridade de forma, assim, natural na nossa vida e como isso afeta, às vezes, né? Na nossa obediência com Deus. A Carol falou um ponto bem importante, porque às vezes a nossa forma de obedecer a Deus
ela é afetada com a figura de autoridade de pessoas naturais na nossa vida. A gente começa, a nossa primeira figura de autoridade são os nossos pais, aqueles que exercem um poder sobre nós, o poder de decisão, né, de exigência mesmo. E muitas vezes, por nós não termos uma família saudável, uma família que está habituada a resolver conflitos de forma saudáveis, a gente acha que quando Deus ele pede algo que é muito conflituoso, a gente se remete àquela sistemática familiar conflituosa que nós tivemos na nossa família. Então, muitas vezes nós não obedecemos a Deus com medo de ser controlado, como nós éramos controlados pelos nossos pais ou pelas aquelas pessoas que exerceram, de certa forma, uma autoridade sobre as nossas vidas. Então, a gente meio que cria uma rebeldia, porque, na realidade, o ponto disso, nosso ponto de dor, é não querer ser controlado. Porque ser controlado significa que nós vamos baixar a guarda, que nós vamos estar fracos diante de uma exigência que não é saudável para as nossas vidas. Então, está muito ligado à nossa sistemática familiar. Né? De forma inconsciente, às vezes, acaba... Aí fica nesse ciclo, às vezes, vicioso, exatamente. Né? Porque inconscientemente a gente acha que obedecer a Deus é deixar com que ele exerça o controle que os nossos pais exerciam, que as autoridades terrenas que nós tínhamos na nossa vida exerciam sobre nós, de uma forma disfuncional, de uma forma doentia. Né? Então, eu até gosto de falar que obediência é muito tratado por nós, seres humanos, como um ato de fraqueza, por medo de ser controlado, por medo de ser abusado. E muitas vezes por se proteger, por tentar se proteger. E aí a gente perde o potencial, né, de líderes na nossa vida, porque a gente tem líderes que a gente precisa obedecer, né? Também a gente precisa, esse Hebreus mesmo que eu citei para vocês, fala que nós devemos obedecer às nossas autoridades. E a autoridade saudável, né? Uma autoridade saudável, ela sempre vai apontar você para quem? Para Deus Pai, para Jesus. Então, a gente confunde um pouquinho aí por causa da nossa resiliência emocional. A gente não tem resiliência emocional para obedecer a Deus. Então, o mais importante né, a pergunta aí que nunca cala. Deus, eu tenho acreditado em alguma mentira sobre a autoridade que você tem sobre a minha vida? Eu tenho acreditado em alguma mentira sobre obedecer? E perguntar para ele se existe algo, alguma digital na sua vida de orfandade, né? Se existe alguma mentalidade prejudicial em relação à obediência que te remete a uma autoridade controladora, isso vai ajudar bastante. Tá bom, obrigada. Agora, a segunda pergunta é sobre jejum, né? Qual a importância do jejum para uma vida de intimidade e em que situações é importante jejuar? Então, quando a gente fala muito de jejum, né? A gente ama jejum, o Ministério Profético precisa jejuar para poder ali estar sensível à voz de Deus. Isso já responde um pouquinho, né? Qual a importância de jejuar? Quando a gente jejua, a gente está trazendo o poder do Espírito Santo para dentro de nós. Então, a gente está quebrando, matando o poder que os nossos pensamentos, que as nossas vontades têm. E enquanto nós estamos jejuando, nós estamos nos conectando, fazendo parceria. Nós estamos falando assim para Deus. Deus, eu faço parceria com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nesse período de jejum para mim. Isaías 58 fala sobre um jejum que é um jejum que Deus ele não quer um jejum mais que tenha sacrifícios, né? Que não seja um jejum por troca. Então, o nosso jejum, a gente não pode jejuar para a gente obter o poder, para a gente obter uma cura, para a gente obter ali algo espiritual, porque todas as coisas já foram entregues para nós por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Só que o jejum, ele é uma parceria com aquilo que Deus está fazendo. Então, quando nós jejuamos, nós estamos falando, declarando assim para o nosso emocional, para a nossa alma.
O meu espírito está fazendo parceria com a vontade de Deus. Então eu vou jejuar porque eu quero compreender, eu quero gastar um tempo para compreender o que Deus está fazendo e ter entendimento para que eu possa me juntar a Ele. Então a importância do jejum, ela é para isso, né? Para que a gente possa espiritualmente fazer uma parceria com o poder de Deus aí internamente. Quem quiser ler Atos 13, o versículo 3, 4, tá bom? E Atos também, capítulo 14, versículo 23, né? Quem quiser anotar, Isaías 58. A gente tem um exemplo aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em Atos está falando que quando Paulo, vocês lembram? Quando eles iam ser enviados, né, para cumprir uma grande missão ali com Deus, que era Barnabé e Paulo, a comunidade jejuou por eles, né? Jejuou por eles entraram. Então é muito legal lembrar disso, porque quando eu lembro, imagina, você tem uma missão, a Carol tem uma missão para fazer, então a comunidade que ela tá jejua por ela e declara espiritualmente que está se juntando ao que Deus tem para fazer na vida da Carol, naquele lugar que ela vai, ou em algo que ela vai fazer, né? Então isso é muito legal. Em Atos ele nos dá esse exemplo de quando uma comunidade se junta a uma pessoa, ao que Deus tem na vida daquela pessoa. A gente está falando sobre Barnabé e sobre Paulo, quando eles foram enviados. Então, a igreja ali, ela se juntou em parceria com isso, jejuou, para falar assim, olha, espiritualmente, nós estamos fazendo parceria com o que Deus está realizando através da vida de vocês e o que Ele vai realizar. Então, essa é a importância também do jejum. Acho que daria pra gente fazer uma live uma vez só de jejum, porque tem muita coisa pra falar. Me veio assim agora, tipo, é algo que não ensina muito profundo, né? Quais os motivos, né? Como fazer, o que não e o que pode fazer. Acho que a gente até poderia fazer em um outro dia. Mas aproveitando, tem duas questões que perguntaram aqui do jejum, né? Uma pessoa falou que tem dificuldade para jejuar. Acho que se você puder falar um pouquinho, né, sobre isso. E dificuldade para jejuar. E o jejum pode ser de coisas sem ser alimentos? Esses dois pontos que falaram. Pode. A Bíblia, ela não deixa nada claro de como tem que ser o nosso jejum, né? Então, o jejum, ele não pressupõe um sacrifício. A gente tem que lembrar que quando nós estamos jejuando, nós não estamos fazendo um sacrifício. Jesus, ele já foi o sacrifício. Quando nós jejuamos, nós estamos nos juntando. Nós estamos declarando que estamos nos juntando àquilo que Deus deseja fazer internamente. Então, o jejum, eu gosto muito de perguntar, né, para Deus, para o Espírito Santo, quem você tem mais facilidade aí de se comunicar espiritualmente. O que você gostaria? Qual jejum você gostaria, Deus Pai, que eu fizesse para esse momento? Eu costumo jejuar alimento, porque assim, para mim televisão não me prende, internet não me prende. Eu posso ficar o dia inteiro sem olhar no celular, eu sou obrigada a olhar no celular, né, por causa do ministério, tenho filhas também, então eu tenho que olhar no celular. Então não é que a gente lembra muito do jejum como um sacrifício, mas o jejum é simplesmente você calar a sua voz e as vozes externas para que você possa ouvir a voz interna, que é a voz do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que é ruído para você, tudo aquilo que traz ruído, você tira. Às vezes a comida, ela é um ruído, né? Porque você fica ansioso, então você quer comer todo momento. Eu sou essa pessoa. Doce. Né? Doce. Então eu fico porque eu quero, assim, aquilo cala, assim. Então eu vou e coloco, não, vou colocar o Espírito Santo, vou colocar ali o jejum, porque eu não quero mais ter essas coisas como um conforto ou como algo que vai ministrar no meu interior. Então eu faço de alimento simplesmente por causa disso, porque o alimento é a única coisa assim que eu vou, toda vez que eu vou, nossa, eu tô com fome, aí eu vou lembrar que eu tô jejuando. Aí toda vez que eu lembro, eu falo assim, nossa, Jesus,
porque nós estamos jejuando porque mesmo aí eu vou avaliar todas aquelas coisas. Nós estamos jejuando porque, sei lá, você precisa se juntar ao que eu estou fazendo na sua família, você precisa se juntar ao que eu estou fazendo no Pureza, você tem que se juntar ao que eu estou fazendo no mundo. Então o Espírito Santo vai lembrando, porque eu tirei a comida. Então, faz com aquilo que você sentir aí, pergunta sempre, Espírito Santo, sobre o que você acha que eu preciso jejuar nesse tempo. Porque é um relacionamento com ele. Então, tudo parte de um relacionamento, de um acordo. Então, assim, eu não gosto. Eu vou jejuar porque eu tenho que jejuar isso e eu decidi isso. Não. Conversa com o seu ajudador, que é o Espírito Santo, e pergunta. A gente está falando sobre intimidade. Começa já a intimidade por aí. A perguntar para ele todas as coisas. Né? Eu acho que deu para responder bem. Deu. E até porque para quem tem gente que assim não jejua comida, porque falar que não pode ficar muito tempo sem comer, aí entra também nisso, né? Isso aí também. Jejuar com porque outras assim, coisas. o Espírito Santo, sempre antes do jejum, quer começar um jejum, passa um dia antes só interagindo com o Espírito Santo, perguntando para ele sobre o que passa o dia. Aí você começa no outro dia. Deixa ele falar com você, sabe? Passa aquele de hora, gasta tempo, ele vai falar para você. Ele vai te trazer um insight, ele vai às vezes te dar um sonho, sabe? E se ele falar assim, olha, você jejuar comida e você tem problema, por exemplo, do estômago, você vai saber que não é o Espírito Santo, ele nunca vai te prejudicar, né? Ele nunca. Então você precisa também entender os limites do seu corpo. E o Espírito Santo sabe os limites do seu corpo mais que você. Tá bom. Outra pergunta aqui é como desenvolver o hábito de ouvir a voz do Espírito Santo? Como desenvolver o hábito de ouvir a voz do Espírito Santo? A gente pode começar com uma coisa natural, né? Uma coisa natural, eu sempre falo para os meus pacientes, por exemplo, de psicanálise, eu falo assim, olha, faz 10 minutos do seu dia, 15 minutos de respiração, para o seu corpo entender que está tudo bem. Quando te dá uma crise de ansiedade, ou quando você sentir medo, ou qualquer coisa, começa no natural. Né? Então, pega uns 10, 15 minutos e respira. Como que a gente fala isso espiritualmente? Separa 10 minutos, 15 minutos, sei lá, no seu banheiro, no seu chuveiro, para você começar a se relacionar com Deus, né? A você começar a perguntar para ele as coisas. Então, um ponto gasta primeiro 10 a 15 minutos, tira aí do seu dia, se separa de tudo, entra no seu quarto. Eu falei isso no vídeo. Vai para o seu quarto, vai para um lugar que você se sente confortável e separa 10, 15 minutos. O segundo ponto, começa a perguntar para Deus, não chega falando todas as coisas, né? Não sei o que tal, porque às vezes você vai ficar ouvindo só a sua voz. Mas pergunta para Deus, Deus Pai, o que eu tenho pensado sobre você? Espírito Santo, o que eu tenho pensado sobre você? E espera, não ouviu nada? Pergunta, Deus Pai, eu tenho acreditado em alguma mentira que eu não posso te ouvir? Espírito Santo, eu tenho acreditado em alguma mentira que eu não posso te ouvir? E espera e deixa. Então, todos os dias, gasta 10 minutos, 15 minutos. Às vezes, isso vai demorar uma semana para você começar a ouvir, para você começar a perceber ali o que Deus fala sobre você, aquilo que você pensa sobre ele. Mas você precisa insistir. A gente falou, ela falou assim, um hábito. Né? Então, hábito, como que a gente cria um hábito? O hábito vem da palavra ali de você, de ser uma coisa recorrente, habitual. Né? Então, todos os dias, você transformar aquilo numa rotina. Um hábito significa uma rotina. Né? Tem a expressão aí de você criar uma rotina. Então, gasta 10, 15 minutos e faz essas duas perguntas. Tá bom? E tem limite para a intimidade com Deus? O que fazer se eu me sinto estagnada no meu relacionamento com Ele? Essa pergunta é muito boa, porque o único limite que nós temos para a intimidade com Deus são as mentiras que a gente acredita sobre a nossa conexão com Ele. Então, o único limite que é colocado na nossa intimidade com Deus são as mentiras que nós temos sobre a conexão que nós temos com Ele, né? Deus, ele é um Deus que ele gosta de colocar limite nas coisas.
né? Por isso que ele colocou lá em Gênesis a árvore. Ele falou, olha, vocês não podem comer da árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer da árvore da vida. A árvore da vida, ela significa o quê? Comer o quê? O relacionamento. Significa que a nossa vida, ela começa com Deus. Quando nós começamos a desenvolver um relacionamento. Quando nós começamos a nos alimentar da verdade que Ele tem. Então, o único limite que estava lá no Éden, que existia para que você pudesse se alimentar da verdade, para que você pudesse se alimentar da árvore da vida, era o conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal é quando você começou a perceber que para toda uma verdade existia uma mentira. Para tudo que é bom existia algo ruim. Então, o que é? Qual que é o limite? Eu estou falando aqui sobre Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, né? E 3, que é a origem, a nossa origem. Então, qual que é o nosso limite? É o próprio limite que Deus colocou lá no Éden. O conhecimento do bem e do mal, o conhecimento da mentira. Então, a partir do momento que você estabelece uma mentira sobre a sua vida, sobre o que Deus pode fazer, o que Ele não pode fazer, o que Ele é, o que Ele não é. Ah, eu posso ser maior, eu posso... Olha que sutil. Ah, eu posso ser como Deus. Então, a partir do momento que você estabelece a mentira, esse é o seu limite. Esse vai ser o seu limite para ter mais profundidade com Ele, intimidade com Ele. Amém? Uhum. Amém. Uma pessoa perguntou aqui como saber que é uma voz de Deus e não da minha mente, aproveitando o que você estava explicando aí. Como saber? Ó, a gente tem, né, no Escadas, a gente tem aí, eu vou falar, né, vai fazer o Escadas que você vai descobrir, né? Nós temos aí 3 fontes de vozes dentro de nós, né? E nos ambientes também. Então, nós temos a voz do homem, do próprio homem, que é a nossa voz e a voz das pessoas. A voz de Deus, que é através do Espírito Santo. E nós temos a voz aí do inimigo, né? Que é a voz do Satanás, do coisa ruim, do capiroto, né? Não sei como que você chama ele, né? Então, nós temos essas 3 vozes. A voz de Deus, ela pode também vir através de um anjo falando. Nós temos aí Maria, nós temos Zacarias no Novo Testamento, que um anjo se apresentou a eles e falou com eles. O próprio João, em Apocalipse, ele teve encontros ali de revelações com anjos. Então, nós temos essas 3 fontes de vozes. E como que a gente distingue? É através do nosso relacionamento. Eu dei uma dica aqui para você. 10 minutos, 15 minutos, começa a fazer esse exercício. Deus, o que eu penso sobre você? Pergunta para você. Primeiro coloca, sabe, isso dentro de você. Perguntando o que eu penso sobre você. Não ouviu nada? Passa para a segunda. Eu tenho acreditado em alguma mentira de que eu não posso te ouvir? E aí, todos os dias, você vai começar a perceber que com o seu relacionamento, você vai começar a distinguir qual é a sua voz, qual é a voz do diabo e qual é a voz de Deus. A criança, o bebê, ela só consegue identificar a voz do pai, da mãe, com relacionamento. Então, ela nasce, muitas vezes ela já reconhece a voz da mãe e a voz do pai, por quê? Estava todo o tempo ali ouvindo o pai e a mãe, só que ela não reconhece a voz dos vizinhos. Porque ela só vai reconhecer quando esses vizinhos começarem a vir desenvolver um relacionamento, né? Então, a mãe, pai e irmão, naturalmente vai reconhecer, porque eu via todos os dias, estava ali no relacionamento diário. Agora, com Deus, a gente pensa assim, a gente trata Deus como um vizinho, né? Ele está fora. Então, a gente tem que trazer ele para dentro, né? E para trazer Deus para dentro, a gente precisa começar a desenvolver um relacionamento com ele, uma intimidade com ele. Então, a gente só consegue distinguir através de um relacionamento aí diário, uma rotina, um hábito de buscar a ele, de estar com ele. Tá bom? Uhum. Uma pessoa perguntou, o lugar secreto pode ser no quarto? Pode, com certeza. Pode ser no seu quarto, pode ser uma saída que você dá, uma corrida que você faz. A palavra fala, né? Aquele que você quiser falar com Deus, vai falar com Deus em secreto, vai fechar a porta do seu quarto. O quarto ali na Bíblia, ele está falando que é um lugar que você tem uma intimidade.
né? Então, quem determina um lugar de intimidade é você. Você que tem que saber o lugar onde você não escuta a voz de ninguém. Fechar a porta do quarto é você não ouvir nada que está externo. E isso a gente tem que fazer conosco, com o nosso corpo. Então, muitas vezes aqui eu tenho 2 filhas, eu tenho um marido que me chama o tempo inteiro. Tudo sou eu, né? Então, muitas vezes, o que eu faço? Às vezes que eu consigo conversar com Deus. Correndo, eu saio para correr. Ou então, quando eu estou na praia fazendo snorkel. Então, eu vou lá porque apaga tudo e eu fico lá na água. Então, esse é o meu melhor momento de ouvir Deus, é quando eu estou fazendo snorkel. Ou então, quando eu estou fazendo stand-up. Que eu saio na prancha e não escuto ninguém. Então, somos nós que determinamos aí o nosso lugar secreto, tá bom? É um lugar meio particular, né? Cada um precisa ser exatamente o mesmo. Uma outra pergunta é: quais são os frutos ou sinais de que eu tenho uma vida de intimidade com Deus? Os frutos que a gente tem, primeiro ponto é o nosso relacionamento, né? Então, com Deus. Então, o primeiro fruto é você perceber que todos os dias o seu corpo tudo em você começa a sentir falta do lugar secreto. Você fala, nossa, eu tenho que ir para aquele lugar. Nas nossas conversas, não é, Carol, a gente sempre tá assim, nossa, eu preciso ir para um lugar secreto. Eu preciso ir para um lugar a caverna. secreto. Da caverna. Então, isso é um dos primeiros frutos, assim, o seu corpo fala, o seu corpo expressa a necessidade. Então, é você se perceber. Isso, um dos primeiros frutos isso, é você sentir falta de estar com ele, de estar nesse lugar. E a outra coisa é que o frutos é quando o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios ali 6, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele fala um pouquinho antes sobre as fortalezas demoníacas e tal, né? Então, quais são os frutos? É quando a gente consegue confiar totalmente em Deus. Então, assim, você está passando por uma situação de ansiedade, você está passando por uma situação de medo, ou uma dificuldade no casamento, ou então você está passando por um momento de decisão na sua vida, você não vai sentir aquela ansiedade que te deixa mal, que vai te causar, às vezes, te paralisar, te adormecer, porque você confia totalmente nele. Então, um dos frutos aí que a gente pode ter, umas reações que nós podemos ter, que nós estamos tendo intimidade com Deus, é quando nós confiamos que ele é capaz de, por exemplo, resolver aquela situação conosco. Não para nós, mas conosco, porque é relacionamento. Porque muitas vezes a gente fica de braço cruzado e a gente fala, Deus vai resolver. Deus resolve com você, porque ele é um Deus de relacionamento. Tá? Então, um dos frutos também, que é um outro. Então, primeiro é o nosso próprio relacionamento, quando a gente sente a necessidade de um relacionamento. O segundo é a confiança, quando nós, em todas as situações, a primeira coisa que a nossa mente, não, eu vou confiar em Deus e eu vou fazer isso porque ele está comigo. Então, você vai e faz o que você precisa fazer, que era o que Jesus fazia, confiando que o Pai estava com ele. E o terceiro lugar, que é o fundamental, que é o que eu amo muito, é quando você exerce autoridade sobre o seu pecado. Quando você tem convicção que você tem autoridade sobre aquele pecado. Então, não existe nada mais poderoso de alguém que tem intimidade com Deus, que é uma pessoa que tem convicção e que ela sabe que quando ela está pecando, ela tem autoridade sobre aquele pecado. E ela vai e ela esmaga aquele pecado com autoridade que ela tem. Lembrando que a autoridade, ela vem por causa de uma obediência. Então, mesmo você pecando, mesmo você falhando, você faz parceria com obediência. E aí, quando você faz parceria com obediência, o fruto dessa obediência, ela é autoridade. Né? Então, a autoridade vem e você consegue esmagar, você consegue destruir aquele pecado que você, às vezes, vivencia na sua vida. Amém? Amém. Acho que muitas vezes também reflete nos relacionamentos, né? Principalmente, assim, na família. A gente sempre fala, nossa, preciso me trancar no quarto porque aquela pessoa tá insuportável. Mas, na verdade, é a gente que tá insuportável, né? A gente não consegue lidar. Você que não tem autoridade sobre aquilo que a pessoa tá fazendo você sentir.
né? Então, Uhum. tipo, eu tô com raiva, você tem autoridade sobre aquilo. E uma pessoa que ela tem autoridade é uma pessoa, não é autoridade de gritar, tá, gente, essa coisa. É uma pessoa que é uma autoridade assim, nossa, tá acontecendo isso. Meu Deus, que domínio próprio que essa pessoa tem, né? Que resiliência que essa pessoa tem sobre isso. Aí no final a gente fala que autoridade ela tem. Uma coisa bem legal que eu gosto de pontuar muito sobre essa intimidade é quando você está no barco, né, com Jesus e está acontecendo uma tempestade, você está dormindo com ele. Então o mundo está caindo e você está dormindo com Jesus. Você está num lugar de paz com Jesus. Porque você sabe que se você está com ele, está conectado com ele, você tem autoridade sobre aquela tempestade. Então, quando a gente lembra do domínio próprio, a gente sempre tem que lembrar desse lugar de barco, desse lugar com Jesus, desse lugar que, por nós estarmos com ele, conectados com ele, nós vamos estar dormindo, enquanto a tempestade, ela está ali querendo nos naufragar. Né? Nós estamos com Jesus. A palavra diz que Jesus estava dormindo no barco. E a tempestade estava, ele sabia a autoridade que ele tinha. Então, uma hora aquilo vai parar. Né? Então, intimidade é isso. É você ser paz quando houver caos. E é você ser ordem quando há desordem. Então, isso que é você ter uma intimidade com Deus. Né? Você saber quem você é no momento de caos e no momento de desordem. Tá bom? Tinha uma pergunta, Carol. Tem outra aqui. Pode-se dizer que desenvolvemos o dom da fé quando temos um bom relacionamento com Deus? Então, a fé... Tipo, o quanto isso tá ligado, eu acho, né? Dom da fé e relacionamento com Deus. O dom da fé, ela é algo que a gente já ganha quando a gente se converte. Porque a gente só se converte por fé. A gente só acredita em Jesus por causa da fé. Porque ele coloca uma fé em nós, né? A fé é acreditar nas coisas que não vemos. Junto com a fé, a gente recebe o poder para se tornar filho de Deus. Nós recebemos esse poder para nos tornarmos filhos de Deus. Eu estou falando aqui sobre João, né? 3,16. João 1 também fala um pouquinho de todos aqueles que creram, recebeu, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder também de se tornarem filhos de Deus. Então, a fé, ela está muito relacionada a, vamos dizer aqui, a uma piscina. A parte mais rasa da piscina, que todos nós temos, todos os cristãos, nossa, que fé! Todos nós temos fé. Todos nós podemos operar em fé, todos aqueles que creem em Jesus. E que pelo poder, nós cremos que nós fomos resgatados, salvos e restaurados por ele. E aí, acho que para completar essa pergunta, agora, você operar em unção é diferente. Né? A unção, ela é muito diferente da fé que você tem. Fé você já tem. Agora, a unção é diferente. Vocês lembram quando os discípulos, junto com Jesus, eles não tiveram autoridade, eles achavam que eles não tinham autoridade e fé suficiente para libertar os demônios. Eles recorreram até Jesus, né? E eles levaram um pau do demônio, eles apanharam, aconteceu várias coisas assim. E eles chegaram todos desesperados, nossa, a gente não tem fé, a gente não tem fé, a gente não tem fé. Na realidade, em nenhum momento Jesus falou para eles. Jesus chegou a falar assim, nossa, tipo, que falta de fé. Só que essa fé que Jesus estava falando era a fé também que eles precisavam ter, não só na salvação, mas a fé que eles precisavam ter para se mover na unção. Então a gente fala assim, nossa, Elaine, como que eu posso ter mais unção? Peça por mais fé sobre aquilo que você precisa exercer a unção. Então, se você precisa ter fé para curar um enfermo, você precisa ter fé para pedir unção de Deus para que você possa curar um enfermo. Então, tá muito ligado, né? Então, a fé, eu ramifico a fé aí em duas coisas importantes, que é você operar em poder, o poder que é você crer que você é filho de Deus, que você é salvo, resgatado e liberto, e a unção é para que você possa operar na vida das pessoas. A fé, que ela é operacional através da unção. Não agora você crê que você é salvo, não agora crê que você é curado, não crê só que você é liberto,
mas você usar a fé não só no poder mais, mas na unção, para que você possa libertar, curar outros e manifestar o reino de Deus que você experimenta na vida dos outros. Uhum. Aproveitando que você falou aí sobre unção, você pode comentar um pouquinho, né, a relação que tem sobre unção e criar esse hábito, né, de ter intimidade com Deus, se é algo que a gente já recebe, pronto, é só eu fazer tudo, assim, tenho toda a autoridade, ou unção é algo que a gente vai construindo? Acho que é uma dúvida que muita gente tem, né, sobre unção. A unção a gente constrói, porque a unção ela só faz sentido quando a gente sabe do propósito, né? Porque senão a gente vira um feiticeiro. O feiticeiro, ele tem, quando eu era bruxa, eu tinha uma unção. Eu tinha unção que vinha capacitação do demônio. Para quê? Para eu poder fazer lá as coisas que eu tinha que fazer na bruxaria. Para que eu pudesse ser mais rica. Para que eu pudesse conseguir algo que eu queria. Então, eu ia e eu fazia um ritual ali para receber mais unção, para me capacitar para aquilo. E Satanás, ele copia tudo, né? Então, a unção, ela tem um propósito. Então, quanto mais você tem intimidade, relacionamento com Deus, você vai entendendo o porquê que Deus te deu aquela unção. Porque tem muita gente que tem unção, só que elas não sabem como usar e para que propósito elas vão usar. Você só vai saber que a unção ela está operacional em você quando você entende o seu propósito. E você entender o seu propósito, eu falei no vídeo, é quando você tem a convicção do que você foi chamado para fazer. E aí o Espírito Santo, ele vai te colocar nesse lugar de convicção, nesse lugar de propósito. E ele vai falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, porque ele me ungiu. Para quê? Um propósito: liberar os cativos, declarar, né, liberdade àqueles que estão prisioneiros, para curar os enfermos. Me deu unção para pregar o evangelho, para pregar as boas novas. Me deu unção para falar de Jesus aos prisioneiros, ao comando, né, do PCC, ao comando do Vermelho. Deus me deu a unção para isso. Que eu falo sobre isso quando eu ia para o Rio de Janeiro, a gente ministrava bastante assim nas favelas. Então, quando a gente subia, eu assim, né, por dentro, meu Deus do céu, me ajuda, né? Eu tenho fé que essas pessoas podem ser salvas. Só que eu preciso, sabe, da tua unção para fazer isso. E aí, quando eu estava lá me movendo, realmente, sabe, Deus, ele derramava a unção dele. Porque tinha um propósito. Eu estava ali porque Deus me chamou para fazer aquilo. Eu tinha convicção de onde eu estava e o que eu precisava fazer. E aí a unção vem. A unção vem quando você tem a convicção daquilo que você construiu no seu lugar de intimidade. E aí você vai e é só fluir, né? Você não vai funcionar, como meu irmão Mário Marcos fala, você vai fluir, porque você sabe quem você é e você sabe que Deus, ele te deu uma unção para cumprir aquele propósito. Eu tô meio que colocando novas perguntas porque acabou, mas aí eu tô falando as coisas que estão vindo na minha cabeça, tá bom? Tá bom. Mas, então, completando o que você falou, vamos dizer que cada um tem uma porção da sua unção. Cada um carrega uma unção, assim, única, vamos dizer, né? E porque muitas vezes a gente vê pessoas que estão lá seguindo aqueles famosos, Bill Johnson, lá da Beta, e falam, nossa, eu quero ter aquela unção, né? É certo, é correto a gente almejar, às vezes ver aquela pessoa que tem super unção, botar a mão e todo mundo cair, é certo a gente almejar ter isso que o outro tem, ou é errado, vamos dizer? Se você está olhando para a grama do outro, você tem tempo de olhar para a grama do outro, não é? É porque você não está olhando para a sua. É porque você não está gastando tempo no seu lugar secreto com Deus. Porque se você gastar tempo no seu lugar secreto com Deus, você não vai ficar tendo tempo de olhar para a grama do outro. Porque você vai ver tantos propósitos que Deus tem sobre a sua vida, sabe? Que aí você vai começar a ouvir muito mais dele do que olhar para os outros e ficar olhando para o que os outros têm.
né? Então, porque às vezes a gente, como ser humano, a gente gasta muito mais tempo, energia, olhando para aquilo do que a gente não tem, do que gastar energia com aquilo que nós já temos. Então, é legal olhar para o outro e assim ser um exemplo. A gente olha para Jesus, para a gente ver como que foi que Jesus conduziu o propósito dele. Isso é certo. Nós olharmos e almejarmos, nossa, eu quero cumprir o meu propósito com o nível de unção que aquela pessoa ela cumpriu dela. Mas sabendo que você tem um propósito, aquela pessoa ela encontrou o propósito que ela tem. E você precisa encontrar o seu. Então, quando eu olho para o Bill Johnson, quando eu olho para a Heidi Baker, quando eu olho para o Judson, quando eu olho para o Gregório, eu olho e falo assim, uau, eu quero entender o meu propósito e eu quero, sabe, andar no meu propósito com o nível de unção que essa pessoa anda no propósito que ela entendeu em Deus. Isso sim é saudável. Isso sim é algo que assim, não, eu tô olhando, eu quero ter aquilo que ele tem. Porque Deus não vai te dar aquilo que o outro tem, porque é algo único. Deus é único. Deus deu para cada filho tudo. O seu DNA é único. Ninguém consegue te copiar. Entendeu? Então, se Deus deu o nosso DNA único e o nosso propósito ele está conectado com o nosso DNA, então nós só vamos conseguir nos sentir realizados quando a gente estiver cumprindo aquilo que está na nossa carga ali de características como pessoas. A gente sabe que a queda, ela deixou uma falha no nosso DNA. Em alguns estudos de cientistas, até na parte de economia comportamental, que eu estudei bastante sobre isso, nós falamos que quando a pessoa ela se sente satisfeita, é quando ela está fazendo aquilo que o DNA dela identifica que ela foi criada para fazer. Olha só, o cientista já veio. Então, por isso que nós, como psicólogos, como psicanalistas, a gente tem os testes de orientação vocacional, porque a gente tenta descobrir qual que é o perfil, a gente tem aí análises de perfis, para que a pessoa ela possa usar o seu potencial máximo na sua profissão, por exemplo. E isso tem tudo a ver com o nosso DNA. E Deus nos criou dessa forma. Então, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos para o que nós somos criados para fazer, nós temos esse potencial, nós temos essa satisfação. E aí nós não vamos perder tempo olhando para o que o outro não tem, olhando para o outro daquilo que nós não temos. Porque nós vamos ter muito trabalho para poder cumprir o nosso propósito. Jesus teve muito trabalho para cumprir o propósito dele aqui na Terra. Amém. É igual a Raide fala, né, do sapato lá, o exemplo do sapato. De querer exatamente. colocar. A Raide é muito legal, ela pega um sapato lá e ela pega um sapato e ela vai colocar o sapato de uma pessoa. O pé não é você pegar o sapato de alguém querer pegar o seu sapato. Né? Tem gente que cabe, né? Tem gente que ali é parecido. Mas a gente pegar pessoas diferentes tal, e eu acho que é bem por aí. É bem legal esse exemplo que a Raide dá dos sapatos. Você às vezes quer calçar a unção do outro para cumprir o seu propósito. Sendo que Deus ele te deu um DNA, uma característica ali só para você. E tudo aquilo que você for fazer se encaixa quem você é. Tem uma pergunta aqui que é como descobrir a minha unção? Como descobrir a minha unção? Vamos voltar lá inicialmente. Lugar secreto. Lugar secreto. Como que eu descubro a minha unção? Descobrindo o meu propósito, descobrindo a minha identidade, descobrindo quais são as verdades que Deus tem sobre nós. Primeiro, quebrar as mentiras. Primeiro, ir lá e quebrar os lugares, os gaps que nós temos de conexão com Deus. Quando eu falo gaps, é aquele limbo, né? Aquele vazio que nós temos. Então, a gente preencher primeiro esses lugares com as verdades de Deus. Então, aí nós vamos descobrir a nossa unção quando nós começarmos a descobrir qual é o nosso propósito. Quem nós somos nele. Amém? Acho que já emendou aqui que uma pessoa perguntou como que descobriu o propósito dela. Mas como aí entra também, né? Vamos entrar para o lugar secreto. Vamos para o nosso lugar de intimidade com ele. Comece com seus 10 minutos, 15 minutos. E torne isso lei para você. O que significa ter obediência? Né? Eu falei aqui, o que significa sermos obedientes? É cumprir com as exigências daquele que tem autoridade sobre nós. Cumprir com as exigências que Deus tem sobre nós.
Jesus, ele cumpriu com todas as exigências do Pai. Ele foi para o matadouro como um cordeiro não é mudo, como aquele que se entregou, porque ele sabia que depois que ele morresse, depois que o propósito dele fosse cumprido, ele estaria ali fazendo algo aqui na terra que o Pai tinha falado para ele que ele precisava fazer. Então, isso que é o mais importante nós sabermos. Olha lá, lugar secreto. É o nosso lugar secreto. Jesus, ele estava no meio da multidão, todo aquele barulho. Mas a gente vê que Jesus, ele saía do meio da multidão e ele ia para o lugar secreto. Ele precisava ir, e muitas vezes a Bíblia nos relata de Jesus chorando no lugar secreto. De Jesus ali, sabe, colocando todas aquelas dores. Pai, até quando? Até quando eu vou estar? Até quando ele colocando ali, e Deus, Pai, com certeza falando com Jesus, afirmando o propósito, você está aí porque você tem uma missão, a humanidade de Jesus apareceu. Porque para que nós pudéssemos entender o nosso propósito, Jesus, ele se fez homem. Ele veio até nós para nos ensinar que nós temos uma missão e nós temos um propósito aqui no primeiro céu, que é a terra. Tem uma pergunta aqui. Como se aprende, não entendi direito, mas como se aprende o que sermos e o que fazemos em um lugar secreto? Como se aprende quem somos, eu acho. E o que vamos fazer num lugar secreto. A primeira coisa, né? Você que fez essa pergunta. Eu quero falar uma coisa bem legal para você. Eu gostaria que você começasse as perguntas com Deus. Você perguntasse para ele assim: Deus, existe algo na minha vida a qual eu ainda estou lutando para superar? Existe alguma coisa no meu emocional, no meu pensamento, que eu tenho lutado para superar? Porque às vezes a gente tem um trauma tão profundo dentro de nós, e esse trauma, ele não nos deixa enxergar, ele não nos deixa ouvir aquilo que Deus tem para entender quem nós somos, para entender aquilo que nós fazemos. Então, acho que a primeira pergunta é isso. Você que fez essa pergunta, aí começa a entender se você precisa superar alguma coisa na sua vida. Então, se ele falar para você, olha, sim, né? Você precisa superar, por exemplo, a orfandade. Você precisa superar um pai terreno que não foi um provedor, um pai terreno que não foi sua segurança. Você precisa superar uma mãe que você teve que não te ensinou as coisas, que não te confortou, que não te ajudou. Então, começa a ter esse autoconhecimento de você, e aí depois que ele te falar essas mentiras, depois dele falar essas coisas que você tem lutado para superar, aí você começa a perguntar: Deus, e o que você tem? O que você tem para mim? Deus, o que eu sou para você? O que o Espírito Santo é para mim? O que Deus Pai é para mim? O que Jesus é para mim? E aí você começa a ouvir quais são as mentiras que eu tenho acreditado sobre mim. O que está me impedindo de viver o meu destino, ou então de descobrir quem eu sou em você? E aí você se conecta, quebra aquela mentira e se conecta com as verdades do Pai. Para cada mentira que você acredita, tem uma verdade. Cada mentira que você acredita tem uma verdade. E você só precisa ouvir do Pai. Você só precisa estar nesse lugar de intimidade com Ele. Cura da alma, é isso mesmo, Sueli. Cura da alma. Nós precisamos, gente, olha, amanhã vai ter um nosso dia de treinamento do profético. O nosso amigo aí, Judson de Oliveira, ele vai estar trazendo uma mensagem incrível pra gente. E sabe o que precisa agora? A Shayla, ela tá fazendo muito isso, né? Pra gente viver um avivamento, sabe? Pra gente viver ali a plenitude do reino de Deus, ainda assim, aqui sim, né? Porque a gente fala que é o agora, mas ainda não. Mas para a gente vivenciar o que nós já somos na eternidade, nós precisamos curar nossas emoções. Se a gente olhar para o mundo, as pessoas, elas não morrem mais. O problema de coração era o primeiro problema de morte, de causa de morte.
A depressão, ela superou em 30%. Eu estou falando sobre isso, são dados estatísticos do Ministério da Saúde, tá bom? Ela superou em quase 30%. As causas de morte agora, em primeiro lugar, é a depressão. A depressão, ela começa por questões emocionais, por mentalidades prejudiciais à sua alma. Então, existe um problema de química ali, que eu posso ser uma pessoa mais melancólica, mais depressiva? Sim, existe. Só que isso só se intensifica quando a sua mentalidade, ela não é uma mentalidade saudável. Quando a sua mentalidade, ela não se move com as verdades de Deus. Imagina quem não tem Deus. Imagina quem não sabe de onde tirar a verdade. Vai tirar a verdade, às vezes, de um relacionamento destrutivo. Às vezes, de uma falsa verdade, porque alguém trouxe uma segurança para ela. Tá bom? Então, o mais importante é você saber que nós agora precisamos ter uma cura em nossas emoções, para que o avivamento ele possa vir. Nós estamos doentes, não é? Quando eu falo nós temos que nos colocar. Por isso nós estamos aqui, tantas pessoas estão ministrando as nossas emoções, a nossa criança emocional, porque enquanto nós evitarmos a nossa criança emocional e a gente levar ela para longe de nós não vamos conseguir curar aquilo que está disfuncional, aquilo que é destrutivo. Eu vou começar outra, porque vai terminar aqui, tá bom? Tá bom. Aí eu vou finalizar essa, vou abrir uma outra para gente continuar. Tá bom. Tá, tem Entrem mais de novo, perguntas. gente, pra gente continuar. Tem bastante perguntas. Lá voltamos, estamos entrando aí. Estamos aí. Se tiver pergunta. Acho que tem uma pergunta que, na realidade, me mandaram aqui sobre jejum. Né? Até anotei. Em que situações é importante jejuar? Quais as situações? Eu vou dar 8 exemplos aqui para vocês, tá bom? 8 exemplos aí sobre em que situações é importante jejuar. Mas acho que o primeiro deles, a gente falou sobre obediência. Então, acho que o primeiro lugar aí que a gente precisa entender, que a gente precisa se colocar para fazer parceria com Deus, para que a gente possa andar em obediência à palavra de Deus, a palavra dele, as verdades dele. Né? Se vocês quiserem até um versículo bíblico, né? Muita gente pergunta para mim qual que é o versículo bíblico para isso, Elaine, para eu poder entender. 2 Coríntios 6, tá bom? Capítulo 6, versículo 4, 6, que fala assim, ó, que é muito legal. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero. O apóstolo Paulo está falando aí, 2 Coríntios 6, versículo 4, 6. Que circunstâncias? Para que a gente possa obedecer, para que a gente possa realizar ali a vontade de Deus, né? Que Deus tem sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto aí. O segundo é jejuarmos para a gente se humilhar. Se humilhar significa a gente dar controle a Deus das nossas vidas, a gente entregar para Ele o controle, a gente entregar para Ele a administração das nossas vidas. A gente tem um exemplo aí, Tiago 4, versículo 10, que fala, né? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso é muito importante. Ainda Tiago 4, 10. Isso. E uma coisa que é bem legal também, a gente tentar pegar ali na palavra, a gente entender o que a palavra fala sobre isso,
é quando os profetas do Antigo Testamento, eles saíam, não é? Quando eles tinham que cumprir uma vontade de Deus, eles faziam coisas bem malucas, assim. Eles iam, jejuavam, jogavam cinza sobre a cabeça deles, e era bem engraçado essas coisas, assim, as questões de jejum. Então, era algo que eles demonstravam com a vida deles. A gente sabe que a partir de Jesus fala assim, quando você orar, fique bem bonito. Quando você jejuar, fique bem lindo. Não demonstre que você está jejuando. Porque o jejum é algo que Deus está realizando em nós e conosco internamente. Quando nós vamos falar sobre jejum, quando a gente vai falar que está jejuando, a gente precisa... Isso aí é falado só para as pessoas que são próximas de nós. Para que essas pessoas possam se juntar conosco. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, e orar para que nós possamos cumprir um propósito, o propósito daquele jejum. Todo jejum, ele tem um propósito. A gente não jejuar, eu quero jejuar, estou com vontade de jejuar. Nós jejuamos por um propósito. Jesus, ele jejuou 40 dias porque ele tinha um propósito a cumprir. Começaria depois daquele jejum, o ministério dele, de forma mais visual, de forma mais assim que as pessoas seriam alcançadas. O segundo. O terceiro, a gente jejua para vencer as tentações, para tirar as raposinhas. Eu falo, né? As raposinhas do nosso interior, para a gente descobrir onde estão as raposinhas, né? Que nós aí muitas vezes não permitimos, porque nós achamos elas tão bonitinhas, então elas podem ficar aqui, elas nos dão prazer, elas nos ajudam a manter o controle. Tá bom? Então, nós jejuamos para que as áreas das nossas vidas aí que nos impedem, para quebrar as mentiras, que nos impedem de usufruir, de nos conectar com Deus, elas sejam removidas. Tá bom? Capítulo 4 de Lucas fala sobre isso. Tá bom? Que quando Jesus, eu falei para vocês, ele foi tentado no momento de jejum. Então, ele descobriu ali, né? Jesus estava ali com o quê? Ele foi tentado, as coisas, a soberba, o domínio sobre todas as coisas. Ele foi tentado ali também sobre uma coisa orgânica nele, que foi a fome. E ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele está falando ali. Então, não é o alimento. Então, o alimento ele pode ser também questões aí prejudiciais que você tem se alimentado na sua vida, que você tem idolatrado, que você tem colocado Deus no lugar, tá bom? E até, às vezes, as suas falsas verdades, as suas fantasias engenhosas, eu sou super-herói, então vou me jogar daqui, Deus ele vai mandar o anjos, então eu vou entrar, sabe? Eu sou super poderoso, então eu vou lá e eu vou enfrentar essa tentação, a palavra mesmo fala. Foge da aparência do mal. Resiste às tentações, porque quando chegar uma hora, você vai vencer isso. Sabe? Então, um dos motivos aí também para jejuar, a importância é vencer as tentações, as mentiras. Se você está sendo tentado, é porque você está acreditando em algo, tá bom? Que não faz parte aí da funcionalidade de Deus para você, a funcionalidade normal do seu corpo. Outra coisa, a 4, que eu falei, 8, jejuar para ser purificado do pecado. Então, o que isso quer dizer? Vencer, e o outro é para ser purificado. Então, quando a gente está jejuando, a gente também está ali trazendo os pensamentos, as verdades que Deus tem sobre nós. Então, nós estamos quebrando as mentiras da nossa alma e nós estamos nos purificando. Quando a gente remove uma mentira, a gente está trazendo a verdade, estabelecendo a verdade, a gente purifica o nosso espírito, a gente purifica a nossa alma. O 5º, que eu gosto bastante, é quando a gente jejua para nos tornar fracos diante de Deus, para que o poder dele seja mais forte. Então, quando nós jejuarmos, nós temos que saber que a gente tem que pensar, o primeiro era controle, que eu falei, esse segundo é submissão.
É você submeter aquilo que você sabe, os seus conhecimentos, as suas presunções, sabe quando você acha, não, eu aprendi, Jesus já me ensinou isso. Tem gente que é assim, né? Eu sou bem sarcástica às vezes, tá bom? É engraçado, é porque eu acho que eu andei muito, né, com o Gregório, fiquei muito sarcástica. Então, eu acho que assim, a gente tem que saber que o que você sabe não vem de você. Vem do Espírito Santo que habita em você e esse Espírito testifica ao seu espírito aquilo que você é. Então, é para a gente ter uma submissão àquilo que nós estamos fazendo, submeter todas as coisas a Deus, aquilo que nós achamos que nós somos fortes. O 6 é quando a gente jejua para liberar a unção. A gente jejua para liberar. Então, nós entramos num lugar porque nós sabemos que nós vamos realizar algo em Deus. Jesus, ele sabia que tinha um propósito para realizar. Então, ele jejuou, porque a unção ia ser liberada. A cura aos enfermos ia ser liberada. A libertação aos cativos ia ser liberada através da unção de Jesus. Então, nós jejuamos aí para que a gente possa liberar a unção para realizar a vontade de Deus. Tá bom? Nós jejuamos em tempo também de crise. Então, nós temos aí uma crise que nós estamos da pandemia. E Esther, ela jejuou em tempo de crise, quando todo o povo judeu estava ali a ser morto. Ela jejuou, porque ela jejuou e ela chegou até o rei para fazer a solicitação, para fazer o pedido. Né? Então, nós jejuamos para que os homens possam se voltar para Deus. Quando existe uma crise, nós nos juntamos para nos jejuar. O 8 e último, quando nós estamos buscando uma direção, quando nós precisamos calar as nossas vozes, quando nós precisamos calar as vozes das pessoas, nós precisamos jejuar. Nós precisamos entrar no nosso lugar secreto em jejum e orar a Deus. Eu estou falando sobre Esdra agora, tá bom? Esdra, capítulo 8, versículo 21 a para tá bom? Quem quiser ler aí, quando a gente jejua, quando a gente busca uma direção de Deus, é bem legal. Acho que deu para responder, assim, deu até para a gente dar uma aula, né? Sobre jejum. Cada tópico desse a gente tem uma aula, né? A gente tem uma explicação que vai te ajudar mais ainda, tá bom? Perguntaram aqui, entrando um pouco sobre o jejum ainda, como ensinamos o nosso povo do Brasil a não jejuar como um costume religioso, um ritual apenas, a diferença do poder do jejum? Como a gente ensina o pessoal a jejuar? Através da palavra. A gente vai ter que ensinar. A Charla estava aí, né? Não sei se ela está. A gente vai ter que ensinar como Jesus ensinou os discípulos a jejuar. Né? Como que ele fez? Ele ensinou, ele andou junto. Você não pode ensinar alguém a fazer uma coisa se você não faz. Se você não está ali conectado a ela. E assim, hoje nós temos facilidade, né? Eu não suporto live. Todo mundo sabe disso. Eu tá aqui, todo mundo me conhece a semana inteira. Ai meu Deus, né? Me ajuda, me dá unção para que eu possa fazer isso. Então, nós precisamos andar juntos. Hoje, assim, a gente tem... Como eu aprendi a jejuar? Como que eu aprendi a jejuar? Andando com o Gregório McNutt, eu falava, cara, esse cara jejua. Por que ele jejua? E aí eu falei, eu vou perguntar para Deus como que jejua. Então, nós, assim, a gente tem que pensar que todo assunto novo de Deus é algo que a gente tem que ser como criança, não é? A gente tem que ser como uma criança e nós precisamos olhar aqueles, até a gente chegar até Jesus, até a gente olhar, eu falo que aconteceu comigo, né? Então, até olhar, eu tive que olhar para grandes homens de Deus, eu tive que andar juntos. Eu dou o exemplo aí do Gregório, porque viajava junto, né, com Mônica. Mônica é minha melhor amiga. Então, nós estávamos juntos, assim, e o Gregório falava assim, Elaine, você quer fazer isso? Você tem que jejuar, ô menina, você tem que jejuar. E eu falava assim, mas por que eu vou jejuar, Gregório? Jesus não já, jejuou, já fez todas as coisas. E aí, sabe assim, mas o Espírito Santo, ele usava a vida dele
para me ensinar sobre o jejum, usava a vida dele, a devoção que ele tinha para me fazer, pelo menos, estudar sobre o jejum. Deixa eu estudar na Bíblia, então, o que esse cara faz. Deixa eu ver se isso existe mesmo. E realmente, sabe? E aí foi tendo um despertamento. Eu falei sobre Atos aqui, eu falei sobre a imposição, né? Quando Paulo ele foi enviado, a igreja ali de Antioquia, ela impôs as mãos sobre ele, jejuou, impôs as mãos sobre a missão que ele ia fazer. E eu falei sobre isso. Então, todas as vezes que eu via Gregório, que eu via também viagens, eu via o Judson, né? Que vai estar falando amanhã. E eu via que esses caras jejuavam, eu falava assim, tem algo diferente do jejum. Então, a gente, quando eu falo assim, a gente não tem como ensinar alguém a jejuar, a gente não pode falar assim, olha, eu vou falar, você tem que jejuar assim, 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 assim. Porque você precisa vivenciar. Você precisa andar com pessoas que jejuam, você precisa ver como isso acontece, né? Então, assim, não só de ouvir falar, mas agora de você ver, de você presenciar, de você poder olhar para essas pessoas e ver o que Deus faz por causa da vida de devoção que elas têm a Ele, por causa da intimidade que eles têm a Ele, porque o desejo do coração dessas pessoas é realizar a vontade do Pai. Então, enquanto isso acontece, para mim é igual meus filhos, igual minhas filhas. Eu tenho... Isabelle fala, mamãe, por que você jejua? E aí eu explico, né? Eu dei 8 pontos aí para vocês, porque a gente jejua. Então, é muito mais fácil a gente falar os motivos porque nós jejuamos, ou então falar assim, você tem que jejuar e pronto, e acabou. Né? Acho que deu para responder melhor. A Shayla perguntou assim, como a gente ensina a não jejuar como algo religioso, porque ela falou que tem muitas pessoas que jejuam sem parar, mas não é muito explícita a transformação nela. Acho que foi mais nesse sentido a pergunta, entendeu? Como não só não virar, porque às vezes vira só um ato religioso. Tipo, eu faço jejum, faço. Porque alguém falou que eu daí ela falou que conhece muita gente, por exemplo, que jejua muito, mas ela não vê que vive em transformação. Então, o jejum tem muito a ver também com os frutos, né? Eu vejo assim o jejum, uma pessoa que jejua muito, porque quem jejua dentro da religiosidade vai dar frutos de religiosidade. É aquela pessoa que tudo é por imposição. Né? Então, tudo assim é imposição. Então, como que a gente faz para que as pessoas não entrem num ensino aí de jejum religioso? Primeiro de ponto, regras, não? De regras. Primeiro ponto, olhe para a vida dessa pessoa, para a pessoa que é religiosa. E você que é religioso, olhe para a sua vida. Pergunte aí para Deus Pai quais são os frutos que você tem liberado através do jejum, porque jejum ele libera fruto. Jejum ele libera fruto, porque jejum é por um propósito, a gente leu aqui. Então a primeira coisa, como que eu identifico, né? Que eu tô jejuando ali porque eu aprendi por um espírito de religiosidade. O primeiro ponto é saber, olha para os frutos. Olha para os frutos que esse jejum está causando. Se os frutos desse jejum for uma imposição, você virou um ditador na sua casa, todo mundo tem que jejuar, ou para as pessoas que estão ao seu redor, então você está dando frutos do quê? De autoritarismo. Você tem que jejuar, porque se você não jejuar, porque o espírito religioso, Gálatas 2, gente, é incrível. O espírito religioso, ele vai achar que é só ele que faz as coisas. Então, Pedro, ele foi em Gálatas 2, ele estava sobre uma parceria com esse espírito da religiosidade. Então, quando os judeus chegaram, ele estava comendo com os gentios. Não! Eles estavam comendo com os gentios e Paulo olhando, sabe aquilo de longe? E aí, quando os judeus chegaram, porque ele andava com os judeus, e nós sabemos na Bíblia que quem andava com os judeus não podia se assentar com os gentios. E aí, quando Pedro ele se aproximou dos gentios, os judeus chegaram, ele se afastou dos gentios. Olha o espírito de religiosidade. Na hora, Paulo foi lá, que Paulo era o cara, né? Você sabe que eu amo o apóstolo Paulo. Então, Paulo chegou lá e falou assim,
Ele foi lá e testou o coração. Que fruto, Pedro? Você está ensinando as pessoas a fazer acepção de pessoas. Então quer dizer que o judeu é melhor do que o gentio, porque o judeu não pode sentar com o gentio, porque ele é melhor que o gentio. De onde você aprendeu esse evangelho? Sabe? Então como que a gente ajuda? Os frutos. E outra coisa para mim que eu vejo é confronto. O apóstolo Paulo confrontou. O espírito de religiosidade precisa ser confrontado. Se o próprio apóstolo Paulo ele confrontou um outro apóstolo, que é Pedro, ele chegou na chincha e ele falou assim, olha, e aí, né? Na chincha é legal, né? Chegou assim e falou assim, e aí, que evangelho é esse? De onde você aprendeu esse evangelho? Onde você que aprendeu que judeu não pode sentar com gentios? Jesus veio para todos. Né? É a centralidade do evangelho. Timothy Keller ele fala sobre isso. A centralidade do evangelho está em Jesus. Né? Então, a pessoa que é religiosa, que está jejuando, como que eu vou saber? Como que eu vou explicar? Vai para os frutos. Que fruto, Pedro, você está dando? Demonstrando para os judeus, demonstrando para os gentios que esse evangelho que vocês seguem é um evangelho de acepção de pessoas. Então, são os frutos. O jejum, ele precisa gerar frutos. O jejum, ele precisa, sabe, internalizar de tal forma as verdades de Deus sobre você, que quando você sai do seu lugar, como Esther saiu, você vai gerar vida. O jejum de Esther gerou vida. Sabe, ela foi e ela salvou o povo dela por causa do jejum. O jejum, ele sempre vai gerar frutos. O espírito religioso, ele só gera mais religiosidade. Ele só gera mais divisão. Ele só gera mais acepção aí de pessoas e dor e morte e tantas coisas que nós vemos nesses espíritos de religiosidade. Eu não sei se respondeu vocês, tá bom? A última pergunta que tem aqui é como escutar a voz de Deus diretamente. E juntando um pouco como escutar a voz de Deus diretamente e linkando um pouco com uma outra também que mandaram, quando é a mente criando respostas, quando são outras vozes e quando é Deus. Tá. A primeira coisa, acho que eu falei bem no comecinho, como que você vai poder discernir as vozes, se a voz de Deus, a voz... Eu dei um exemplo sobre a criança. Então, uma criança, quando ela nasce, ela sabe a voz do pai, da mãe e dos irmãos, das pessoas que tinha já um relacionamento com ela dentro do ventre, né? E aí, nós que nascemos de novo, que já somos adultos e nascemos de novo, e entramos nesse novo lugar, nós somos bebês ali espirituais, né? No que diz ali no relacionamento com Deus. Como que nós vamos distinguir as vozes? Como que nós vamos saber que realmente é Deus que está falando? Eu passei um exemplo no Escadas, acho que eu dei uns 4 tópicozinhos sobre de como nós identificamos a voz de Deus. Então, a primeira coisa, para a gente poder identificar e vai ajudar vocês, está dentro do padrão bíblico? Isso está dentro do padrão bíblico, do que Deus fala, do que Deus pensa, do que Deus faz? Segundo tópico, essa voz que eu estou ouvindo, eu tenho sentido... O que eu tenho sentido com essa voz? Um controle? Ou eu tenho sentido poder? Eu tenho me sentido empoderado para fazer algo que eu não consigo fazer normalmente. Então, essa voz, ela está me empoderando ou eu sinto certo controle nessa voz? Porque é diferente você sentir um controle e você vai fazer porque é como se você fosse um robô. Eu vou fazer porque Deus está falando para eu fazer. Do que você se sentir empoderado por Deus para cumprir algo. Gideão, ele foi empoderado por Deus. Deus olhou para Gideão e falou assim, poderoso guerreiro. Caleb, Josué, foi empoderado por Deus. Ele falou, você é forte e corajoso. Moisés, ele foi empoderado por Deus. Deus não falou para ele, o espírito de controle, a voz de controle, ela vai te falar assim, como você tem que fazer as coisas. Como você tem que consertar as coisas. Então, você tem que fazer isso, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Parece que aí, quando você não tiver essa pessoa perto de você, para te ensinar os passos, sabe o que vai acontecer?
você vai ver que você não foi empoderado. Você estava simplesmente ouvindo uma voz que não foi usada pela voz de Deus. Mas o que vai te fazer discernir que é Deus que está falando com você é quando você é empoderado por Ele. É quando o poder dele, o amor dele e o espírito ali de equilíbrio, ele move você em tudo que você vai fazer. Amém? Amém. Eu vou falar só 2, tá bom? Então, acho que já dá para ajudar. Padrão bíblico e discerne essas coisas. Controle ou empoderamento? Eu estou tendo controle, sentindo controle ou empoderamento? O empoderamento, ele não fala para você como você vai fazer as coisas. Ele te dá um poder para executar, ele te dá uma habilidade para você resolver os conflitos. O controle, ele te dá, pensa assim, ele vai te dar uma maneira de como você consertar aquilo, tá bom? Então, como que você faz para as mulheres aí, que a maioria são mulheres, que estão nos ouvindo? Como que a gente faz um bolo? Coloca o fermento, coloca o trigo, coloca o açúcar. Ixi, quem não gosta de cozinhar, né? Vamos lá falar de roupa. Então, combina essa cor com essa, combina. Então, assim, vai te dando passo a passo de como você... Só que quando você não tiver aquela pessoa do seu lado, você não consegue realizar mais nada. Agora, quando uma voz vem de alguém que quer te empoderar, que quer te lançar no seu destino, porque a voz de Deus, ela também vem através de pessoas, você, quando estiver sozinho, você vai continuar conseguindo fazer, porque você não foi controlado, você foi empoderado. Uhum. Amém? Eu acho que as perguntas terminaram. Se você quiser colocar, agregar mais com alguma coisa, algum comentário. Eu queria falar para vocês, né, já que nós falamos da intimidade com Deus e entramos bastante no jejum, que o jejum tem tudo a ver com a oração, eu falei que mulheres, grandes homens e mulheres de Deus, eles são gerados num lugar de oração, e o lugar de oração, o jejum precisa estar juntos, o jejum precisa estar ali. Eu quero convidar vocês para que a gente possa até passar esse tempo aí da pandemia, que a gente vê assim que realmente as nações, porque Deus, ele deseja libertar as nações. Tá bom, gente? Deus, ele não vai permitir que algo aconteça aqui no primeiro céu, aqui na terra, se ele não tem uma palavra de restauração, uma palavra ali de cura. Então, eu quero convidar vocês para toda sexta-feira. Eu tenho feito um jejum, meio período de jejum só, sabe? Porque como a gente jejum por várias outras coisas também, o meio período de jejum para um jejum de reavivamento, sabe? Agora nos finais do tempo. Então, se você quer jejuar ali corporativamente, no seu momento, na sua intimidade com Deus, para que a gente possa viver esse reavivamento nesses últimos tempos, no final dos tempos, eu gostaria de convidar você para isso, tá bom? Todas as sextas-feiras, aí você determina um meio período só, não precisa ser 12 horas de jejum. Vamos estar jejuando, se conecte conosco, para que as nações sejam curadas, mas não só curadas fisicamente, mas emocionalmente, para que as pessoas tenham ali uma vida, sabe, saudável, famílias sejam saudáveis. As famílias estão doentes por causa do emocional, porque elas não conseguem lidar ali, às vezes, com traumas, com a sistemática familiar, tá bom? Que elas cresceram. Então, vamos jejuar juntos aí toda sexta-feira, para que nós possamos viver esse reavivamento que Atos viveu, a igreja de Atos viveu, para que outros movimentos ali que tiveram um avivamento viveram. Nós somos frutos de um avivamento no Brasil, que ocorreu no Brasil aí em 2000, tá bom? Então, que a próxima geração seja fruto desse avivamento que nós vamos viver agora nesse tempo. Nossos filhos, os nossos netos, possam lembrar de nós como pessoas que tinham intimidade com Deus, que jejuava e gerava frutos de jejum que venha como cura, que venha como arrependimento para nossas nações aí, para todas as nações do mundo. Amém? Amém. Deus abençoe, gente.
Obrigada pelo compartilhamento, gente. Se vocês quiserem estar acompanhando aí todos os nossos vídeos e lives, né, ficam salvas, né? Um pouquinho aí do compartilhamento da pastora Elaine. Eu que conheço ela, posso dizer que ela prega o que ela vive, né? Pouco tempo aí, pouco, mas também bastante, né? Desde 2015 eu sei quanto ela realmente prega o que ela vive essa vida de devoção, ela que me ensinou, né? Aí trancar no quarto, criar esse relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e quanto o jejum é importante, né? Então, tem algum aviso que você quer dar? Acho que Não, pode falar de amanhã, né? amanhã Do não percam treinamento, quem nosso quiser. treinamento profético. A gente vai estar com o Judson de Oliveira. Ele foi aquele que derramou, né, essa cultura em nós sobre o jejum, sobre a oração, no ano aí de 2000. E ele é um pai para a gente, ele é um pai espiritual para a minha geração, para a geração da Mônica. Aí, então, a gente caminhou junto, a gente se conhece, assim, tá andando junto. Então, a gente sabe o quanto esse homem, ele derramou aí de uma vida de jejum, de oração, de intimidade com Deus. Então, esteja amanhã com a gente, vai passar no YouTube. E eu queria orar também, tá bom? Com vocês, vamos orar Vamos agora, orar para né? finalizar. Liberando o poder da Igreja de Jesus, que ora, o poder da Igreja de Jesus, que tem essa vida de intimidade, de relacionamento com Ele, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que nesse momento, cada pessoa que está nessa live, que elas possam, Pai, permitir, Senhor, serem cuidadas, serem tratadas, Pai, no seu emocional. Que todas as formas, Pai, de defensiva que nós temos, todos os questionamentos que impedem esse relacionamento profundo com você, Pai. Que possamos estar num lugar secreto, para que nós possamos receber as mentalidades verdadeiras, as mentalidades corretas, e que tudo aquilo que foi prejudicado em nós, ou por alguma figura de autoridade sobre as nossas vidas, que isso seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós queremos nos conectar e fazer parceria com o perdão que vem do Senhor, para que Jesus possa se mostrar aonde, Pai, Ele estava em cada área, Pai, de deficiência da nossa vida, e Ele possa estabelecer as verdades, e Ele possa nos falar, Senhor, que o perdão sobre nós mesmos, o perdão, Senhor, do que nós temos, daqueles que nos prejudicaram, daqueles que criaram mentalidade de distanciamento com você, que Jesus possa nos mostrar, para que nós possamos andar, Pai, diariamente em obediência, diariamente em intimidade, percebendo, Senhor, e nos mantendo firmes, sabe, ao nosso propósito, usufruindo da nossa unção, usufruindo, Deus, de tudo aquilo que você determinou para as nossas vidas. Que o nosso, Pai, lugar secreto seja o lugar mais desejado das nossas vidas, mais, Pai, esperado do nosso dia a dia. Que não seja, Pai, estar com pessoas, que não seja estar, Pai, falando com pessoas. Antes de tudo, nós possamos estar nesse lugar com você. Que antes de tudo, Senhor, nós podemos ouvir aquilo que você quer falar sobre nós, e assim nós vamos ouvir aquilo que você quer liberar sobre as vidas das pessoas. Que a nossa vida, Senhor, que o fruto que nós vamos dar para as pessoas seja primeiro aqueles frutos que nós experimentamos, que sejam os frutos primeiro que nós, Pai, sabemos que aquilo foi bom, que aquilo foi, Pai, vida e restauração para as nossas vidas. E aí sim nós vamos dar, nós vamos entregar, Senhor, aquilo que nós nos alimentamos do Senhor, aquilo que você dá para nós, não um alimento que é criado por meio das nossas incapacidades, por meio do nosso poder, Pai, nosso poder humano. Então, em nome de Jesus, Pai, que pessoas saiam aqui, Pai, dessa live, empoderadas, que elas saiam, Senhor, convictas que é no lugar secreto, que é no lugar de intimidade, onde elas vão, Pai, aprender sobre pureza, que elas vão, Senhor, estar nesse lugar de santidade, porque você está, Pai, aonde é puro, aonde é santo. Então que elas possam se entregar, que elas possam, Senhor, entregar para você tudo aquilo que precisa ser purificado, tudo aquilo que precisa ser conectado com a tua verdade. E aí sim, Pai, elas vão sair, e cada desafio que
elas encontrarem na vida delas, elas vão saber qual lugar que elas precisam ouvir. Elas vão saber qual é o abraço que elas precisam abraçar. Elas vão saber quais são os olhos e a voz que elas precisam ouvir antes de qualquer outra voz. Então, em nome de Jesus, que nós apenas sejamos, Pai, aqueles que vão ser facilitadores. Facilitadores, os guerreiros que abrem, quebram os muros para que essas pessoas possam estar no lugar secreto com você, o lugar de intimidade, ser uma voz, Pai, na vida daqueles que têm encontrado morte, ser uma voz naqueles que têm encontrado dificuldade de estar com você, assim como João Batista foi uma voz de liberação, uma voz, Senhor, de preparação para aqueles, Pai, que vão estar com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e que essas pessoas, Pai, sejam empoderadas, Senhor, de um relacionamento profundo com você, em nome de Jesus, amém. E amém. E amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe Amém, todos. gente. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém. Mulheres lindas.